queridos irmãos, damos graças ao Senhor por este momento especial que o Senhor nos dá de mais um culto de ensino, estarmos presentes para juntos crescermos no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescemos quando conhecemos como Ele é e quando conhecemos o que Ele quer. E esta noite, mais uma vez, vamos estar ministrando sobre aquilo que Jesus quer de nós, que é o evangelismo pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos a semana passada, ou melhor, no encontro passado. Eu acredito que este assunto é um assunto de extrema necessidade para a igreja, ou da igreja, não somente aqui em Petrolina, mas em todo o Brasil. E por que não dizer a igreja que está espalhada pelo mundo inteiro. A missão da evangelização é a missão de maior importância da igreja. É a principal missão da igreja. É a principal razão da igreja estar aqui na terra. É para cumprir o ide do Senhor Jesus. É possível que todos venham a concordar com o que vou dizer aqui, que hoje algumas igrejas já estão desconfiguradas do seu verdadeiro modelo de igreja de Jesus. Carregam o título de igreja só no seu sentido de comunidade, de associação, de entidade religiosa, mas na sua prática, na sua missão aqui na terra, estas igrejas já estão praticamente desviadas de sua finalidade, de seu propósito, conforme a palavra de Deus, ela nos revela. As pessoas hoje dizem que tem uma igreja, mas não sabem de fato o que é a igreja. As pessoas confundem igreja com templo, confundem igreja com denominação, que num aspecto, em certo aspecto, pode tratar-se de uma igreja local, mas quando as finalidades e o propósito dessa denominação foge daquilo que está estabelecido na palavra, essa denominação deixa de ser uma igreja, passa a ser apenas uma comunidade religiosa. Porque igreja mesmo, à luz da Bíblia, eclesia, aquele povo que Jesus tirou para fora do mundo, os tirou para torná-lo um povo missionário. Um povo missionário. Sempre foi este o objetivo de Deus, tanto na primeira aliança que ele fez com Israel, através de Israel, Deus, ele queria, era o desejo de Deus que Israel proclamasse o seu nome para todas as nações. A promessa que o Senhor fez a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. É claro que ela recai sobre Jesus, mas também sobre a missão de Israel de evangelizar o mundo. Havia um propósito de Deus de que, através de Israel, as nações seriam evangelizadas. E eu já disse aqui que nesse primeiro projeto de Deus, a forma da evangelização era centrípeta, era atraindo o povo para o centro. As pessoas vinham de todas as partes para o centro de Jerusalém, onde estava o templo do Senhor. Ali
o povo receberia as leis, os mandamentos, as orientações, os estatutos de Deus e saíam evangelizados, de certa forma, evangelizados, sabendo que só existe um único Senhor. Esse sistema de evangelização centrípeto, ele foi substituído. Assim que Jesus ele foi assunto aos céus, Jesus disse aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E em Atos capítulo 1, versículo de número 8, Jesus disse: e recebereis o quê? E recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Onde? Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria, depois confins da terra. Então perceba que o sistema que começou dos confins para Jerusalém, na antiga aliança, agora na nova aliança, teria início de Jerusalém para os confins. Seria centrífuga. Então, o sistema centrípeto foi substituído pelo sistema centrífugo. Então, agora parte de dentro do centro para fora. Para fora. Mas o que é que está acontecendo? É que hoje as denominações estão querendo trazer de novo o sistema centrípeto. As pessoas não querem mais sair para pregar a palavra. As pessoas querem que os pecadores venham para a igreja. As pessoas querem viver dentro das igrejas, enclausurados ali dentro de um templo. E querem que os pecadores venham para o templo. Mas na realidade a missão estabelecida por Jesus não é que os pecadores venham. Se vir, glória a Deus, tudo bem, é bênção. Mas a verdadeira missão da igreja não é esperar os pecadores virem ao templo, mas é sair em direção aos pecadores. Como a igreja primitiva, ela não obedeceu Atos capítulo 1, versículo 8, então Jesus provocou Atos capítulo 8, versículo 1. Quem não se submete a Atos capítulo 1, versículo 8, então termina experimentando Atos 8 e 1. Ou seja, como a igreja, no seu início, não fez o que Jesus queria que fizesse, saíssem evangelizando, ficaram todos em Jerusalém, só no poder, só no oba-oba, só no glória a Deus e aleluia. Então Deus provocou uma perseguição. Em Atos capítulo 8, versículo 1, veio a perseguição, e por conta da perseguição, aí veio aí a diáspora. Eles começaram a espalhar-se pelo mundo, eles começaram a evangelizar o mundo. Filipe foi para Samaria, outros foram para outra região, e assim saíram evangelizando o mundo. Quando a gente não obedece Atos 1 e 8, estamos sujeitos a experimentar Atos 8 e 1. Aí Deus permite o aperto que é para a gente correr para onde Ele quer que a gente corra e faça a obra que Ele quer que façamos. E queridos irmãos, nós estamos aqui nessa empreitada espiritual. Falar sobre evangelização hoje é muito escasso nas igrejas. Muito. Porque as pessoas estão mais preocupadas com movimento, com avivamento, com muito glória a Deus e aleluia. E eu não estou dizendo que é errado, mas eu acredito que todas as coisas que estão na palavra de Deus, as doutrinas, precisam ser ensinadas. Ainda que não haja muito glória a Deus, oba-oba, muito aleluia, mas tem que ser ensinado e repetido. Porque a igreja é como uma família que não para de crescer. Algumas pessoas até dizem isso de novo, ensinar o mesmo assunto. É, querido, porque a igreja é uma família que não para de crescer.
A igreja não para de ter menino. A família que para de ter menino é uma família que para de crescer. Então, na igreja tem que ter menino, novos convertidos, pessoas recém-chegadas, tem que ter pessoas assim. E os ensinamentos têm que ser repetidos. Amém, meus amados? Temos que preservar, continuar ensinando as mesmas coisas, porque uma geração nova vai se levantando. Se nós pararmos de ensinar aqueles ensinos básicos que recebemos, então a geração que vem depois de nós não receberão a formação que nós recebemos. Então é preciso estarmos ensinando. É por isso que eu escolhi esse tema para meditarmos aqui. Já falamos a semana passada, deixa eu ler um texto para eu não ficar só argumentando aqui, sem estarmos baseados em um texto bíblico. 1 Coríntios capítulo 9. Quem trouxe o estudo da semana passada? Olha aí, graças a Deus, parabéns, amados. Quem não veio a semana passada, perdeu. Eu não sei se tem mais estudo por aí. Então, quem tem estudo aí, ajude quem não tem, para que a gente possa interagir nesse estudo. Esse texto, o texto que quero ler está em 1 Coríntios 9:16. Eu vou ler e depois a igreja pode ler de forma uníssona. 9:16 diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Toda a igreja, 1, 2, 3, já. Vejam nas palavras do apóstolo Paulo o peso que ele dá à missão da igreja de evangelizar, o peso de responsabilidade. Então, evangelizar não é uma ação de entretenimento da igreja. Evangelizar não é uma tarefa qualquer da igreja. As pessoas, às vezes, não conhecem o modelo, o padrão bíblico da evangelização e acham que evangelizar é simplesmente sair com a camisa "Jesus te ama", com a frase bonita, sair com faixas e ficar no sinal ali. Acham que isso se resume em evangelização. Acham que evangelizar é entregar panfleto às pessoas não crentes. Acham que evangelizar resume-se nessas coisas. E hoje nós vamos ver que na prática isso pode fazer parte, mas não é o todo e não é o essencial. Vamos analisar à luz da Bíblia. Só para relembrar, eu falei a semana passada de que nós, aqueles que evangelizam, eles se deparam com 3 tipos de ouvintes. Quem lembram aqui? Qual é o primeiro tipo de ouvinte? Glória a Deus que alguém lembrou, senão eu ia ficar decepcionado. Os escarnecedores. Está baseado em Atos capítulo 17, versículo 32 ao 34. Primeiro grupo, ou primeiro tipo de ouvinte que nós nos deparamos na obra da evangelização. Qual é? Os escarnecedores, aqueles que não darão importância à pregação, à palavra, à ministração, aqueles que estão nem aí, que vão zombar, que vão achar que não vale nada aquilo que estaremos ou que estamos a anunciar. O segundo tipo de ouvintes são os tardios, aqueles que ficam adiando, depois
depois eu te escuto, depois eu vejo, depois eu atendo isso aí. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 32 ao 34. E o último tipo de ouvinte aqui desta relação, qual é? Os que creem, os que ouvem, recebem a palavra e creem na palavra de Deus. Então, queridos, se prepare, porque sempre que você sair para evangelizar, você vai se deparar com um desses tipos de ouvintes, ou até mesmo com os 3 grupos ali, muito próximos ali, os 3 tipos próximos ali. Falamos de que a palavra evangelho deriva-se do grego evangelion e significa literalmente boa notícia. Evangelizar, no entanto, é transmitir boas notícias. Nós falamos aqui, não vou entrar em detalhe em tudo que lemos, de que nessa preconização, nessa pregação, nessa evangelização, nesse ato de evangelizar, nós temos a participação com a proclamação, o Espírito de Deus participa ali com o convencimento e, ademais, nós também participamos com a integração do novo convertido. Durante a proclamação, aquele que prega não pode começar falando do amor de Deus e terminando falando acerca do inferno. Ele tem que começar falando acerca do estado da pessoa, aquele que está em pecado, das consequências que o pecado podem lhe causar e, por fim, conclui falando sobre o amor de Deus e a misericórdia de Deus para mudar o estado e a situação que aquela pessoa está vivendo. Muitas pessoas são ineficientes, improdutivos na evangelização porque começam a pregar falando às pessoas: Deus te ama, Deus tem um plano na tua vida, mas se tu não for crente, tu vai para o inferno. Aí termina a sua pregação provocando o ouvinte. E não é assim. Comece anunciando: todos nós somos pecadores. O pecado, ele gera consequências irreparáveis. O pecado, ele pode nos aprisionar. O pecado, ele pode nos destinar ao inferno. Mas se você está nesse quadro, preso, caminhando para o abismo, Deus me mandou aqui. Para quê? Para te dizer que Ele te ama, para te dizer que Ele quer transformar a tua vida. É totalmente diferente. Você diz a mesma mensagem, colocando os pontos em uma ordem diferente. Quem me entendeu, diga amém. Então é preciso entendermos isto, para que a gente não se torne perturbadores em vez de evangelizadores. Lembrando de que os resultados da pregação não dependem de nós, é o Espírito Santo que convence. E às vezes o convencimento do Espírito Santo acontece de maneira fracionada. Ele vai trabalhando pouco a pouco naquele coração. Ele vai trabalhando aos poucos no coração. Às vezes a pessoa prega aqui, a pessoa ouve, chora e não se converte. Mas ele vai a um outro culto ali, quando ele ouve a palavra ali, a palavra termina de quebrar aquilo que o Espírito Santo trincou aqui na primeira mensagem. Amém? E é assim. Eu digo porque eu já vi pessoas terem essa experiência. Eu já contei várias vezes de um irmão que pregou a palavra e o rapaz aceitou Jesus, e aquele irmão ainda imaturo, jovem, foi perguntar ao cidadão qual foi a parte da mensagem que mais havia lhe tocado para que ele pudesse tomar aquela decisão de entregar a vida a Jesus. E aquele homem que aceitou Jesus disse a ele: foi uma parte que o senhor falou, confirmando que um pregador em São Paulo tinha me dito. E ele achava que ele era o único pregador que estava ganhando aquela vida para Jesus. Na verdade, Deus já vinha
atingindo o coração daquele homem desde São Paulo. Então tem muitas coisas que acontecem quando você prega, mas outros já atiraram primeiro, outros já atingiram primeiro com outras pregações. Amém, meus irmãos? É por isso que ninguém deve se orgulhar, porque pregou e converteram-se 20, 30, 10, 15, 2, uma pessoa. Eita, rapaz, eu preguei. Às vezes você deu uma palavra, mas outros já vinham pregando ali. Já tem alguém ali molhando a terra com lágrimas, jejuns e orações ali pelaquela vida. E quando aquela vida ele se converte, se decide, todos que pregaram e vieram ali pregando, eles contribuíram para aquele resultado tão glorioso. Amém, meus irmãos? Então é importante sabermos que o Espírito Santo é Ele quem convence. Depois que a pessoa decide-se para aceitar a Cristo como Senhor e subsequentemente como Salvador, então a igreja tem a missão de integrá-los, de colocá-los dentro do contexto da igreja local, ensinando. Eu não creio em salvação de desigrejados. Desculpe pela forma que estou sendo bem franco, mas eu não creio em salvação de desigrejados, de pessoas que querem ser crente em Jesus, mas não querem fazer parte de nenhuma igreja, porque vê defeito em todas as igrejas. Então, no dia que você achar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai causar imperfeição. Entendeu? Então, se você não quer fazer parte de uma igreja porque vê defeito, então, querido, não entre em nenhuma igreja, porque você também tem defeito. É importante a gente saber disso. Isso daí é um tópico. As pessoas criar a ideia de que pode ser salvo sem precisar de uma igreja local. Querido, eu creio que uma pessoa sob circunstância de impossibilidade, como um ladrão que aceitou Jesus quando estava na cruz, não deu tempo de fazer parte ali imediatamente de uma congregação, porque ele aceitou e morreu, tudo bem, mas uma pessoa que aceita Jesus, isola-se em casa e quer ser crente em casa, foge do padrão. Se você vê Atos capítulo 2, versículo 44, a Bíblia diz: todos quantos criam estavam juntos. Em Hebreus diz: não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Então a Bíblia fala sobre congregar-se. A pessoa quer ser crente, não quer congregar, não quer responsabilidade com uma igreja local, então eu fico em dúvida da salvação de pessoas desigrejadas. Eu não estou falando de pessoas que não vêm ao templo, porque pode acontecer de alguém aceitar Jesus e viver em cima de uma cama com câncer, com uma doença incurável e não pode vir ao templo. O fato de não vir ao templo não significa que a pessoa é desigrejado. O que diz que uma pessoa é desigrejado é quando ele não quer ligação com nenhuma igreja, com nenhuma denominação, com nenhuma igreja local. Se os irmãos me entendem, digam amém. E isso é uma característica de um desigrejado. Não é a pessoa que não pode vir ao templo, é a pessoa que não quer compromisso com uma igreja local. Eu sou crente em casa. Tem algum problema que impede de fazer parte de uma igreja local? Tem não. Eu fico em dúvida, querido, porque não foi esse o modelo que Jesus ele ensinou. Em outro, sim, as promessas de Jesus não são promessas singulares, são promessas com caráter, atribuída no sentido de plural, coletiva. Você vai ver que quando Jesus fala de vir buscar, ele não diz: eu venho buscar João, eu venho buscar Pedro. Não, eu venho buscar a minha igreja. Amém? E como é que eu sei que eu sou da igreja de Cristo? Pela minha participação da igreja local. Todos santos homens de Deus, eles viveram e se submeteram aos princípios de uma igreja local. Só os bonitinhos dessa geração que não querem se submeter a uma igreja local. Querido, vai ler a Bíblia. Isso é falta de conhecimento espiritual. Não existe
Isso, esse tipo de igreja, igreja cibernética, só na internet. Que é isso, irmãos? Igreja tem que estar reunidos ali, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Estou eu no meio deles. A igreja tem que estar em comunidade, em grupos juntos, sentir o calor humano, entendeu? Contribuir um com o outro nas suas diferenças. Até os defeitos da gente educa a gente, irmãos. Eu aprendo com o defeito de A, fulano aprende com os meus defeitos. Eu aprendo com a virtude de A aprende com os defeitos e as virtudes de B. Tudo contribui para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja, do corpo de Cristo. Alguém já disse, pegue uma brasa e separe ela da fogueira, para ver se ela sobrevive sozinha, ela vai se apagar. Da mesma forma é um crente, se ele sair da igreja, ele vai se apagar. Se você pegar um membro do seu corpo, o dedo, seja na mão, do pé, e cortar e colocar a parte, ele vai apodrecer. Ele só tem utilidade e valor se estiver conectado no corpo ali, sentindo ali, olha, o comando do corpo. Um membro que quer estar isolado, que não quer obedecer a pastor, não quer obedecer a liderança, esta configuração não é bíblica. Não é bíblica. A configuração de igreja é uma igreja com pessoas que lideram, com um sistema de doutrina. É o que nos une a Cristo, é o sistema de doutrina. Por que é que eu sei que você é meu irmão? Porque você está ligado a mim pelos ensinamentos de Cristo. Aqueles ensinamentos que Judas disse, que chamou de fé, a fé que uma vez foi dada aos santos. Não é a fé salvífica. Fé salvífica não é dada a santos, é a pecadores. A fé salvadora, ela vem no coração do pecador quando ele ouve a palavra. A fé que é dada aos santos é o sistema de doutrina. Por que é que eu sei que você é meu irmão? Porque você crê na mesma doutrina que eu creio. Você crê que Jesus vai voltar? Eu creio também. Você crê que Jesus batiza com o Espírito Santo? Eu creio também. Você crê que o crente que vai para o céu é aquele que vive em santidade? Eu creio também. Você crê nos princípios da Bíblia, conforme a conduta estabelecida pela Bíblia, o modo de andar do cristão? Eu creio também. Essas coisas nos unem em Cristo. E a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, veja o que é que a Bíblia diz em Efésios. Capítulo de número 4, versículo 12 e 13. E Paulo está aqui se dirigindo a uma igreja local. Ele não está aqui falando para a igreja no seu aspecto universal, geral. Ele está aqui dirigindo-se a uma igreja local. Efésios 4 e 12 e o versículo 13. Paulo diz aqui no versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a finalidade pela qual o Senhor constitui autoridade e liderança na igreja é porque Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. O camarada já é santo, mas tem que ser aperfeiçoado. Ele é santo porque saiu do mundo. Tem que ser aperfeiçoado porque ele vai ser ali instruído, ali dentro dos templos, dentro do lugar da reunião. Ele vai ser instruído a abandonar alguns hábitos, alguns maus costumes, algumas coisas, desagregar-se de coisas que não convêm à vida cristã. Então ele vai ser aperfeiçoado, treinado para desenvolver no corpo de Cristo a sua missão. A sua missão. Versículo 13: até que todos cheguemos, Paulo está se incluindo, à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia
enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, a Paulo falando da igreja local aqui, todo o corpo bem ajustado, ligados, não é separados, ligados, não é separado, ligados pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Paulo está falando de igreja no sentido de estarmos ligados um ao outro, e não igreja no sentido de vivermos isolados. Ninguém sabe quem é ninguém. Se conhece pela internet, na internet o camarada faz o culto, o outro toma ceia aqui, ele mesmo ora pelo seu pão, ele mesmo ora. Que negócio estranho, ele mesmo se batiza. Que confusão é essa? Essa configuração não é o modelo de igreja que Jesus ensinou. Jesus disse aos discípulos: ide, ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus disse que era a missão daqueles discípulos batizarem. Pegar o candidato, derrubá-lo na água, deitá-lo na água, levantá-lo e inserir. A igreja primitiva, ela tinha o seu sistema de rol de membro. É tanto que eles contavam. A Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor os que haviam de se salvar. Por que acrescentava? Porque eles contavam, eles anotavam. Por que contaram que quando Pedro pregou, foi agregados naquele dia, disse, foi agregado quase 3 mil almas. O que é agregado? É colocar no sistema de membresia, irmão. Como é que a pessoa quer fazer parte da igreja e não quer ser agregado? Então, é preciso rever esses conceitos falsos que estão ensinando aí. Igreja é isso aqui, olha. Estarmos reunidos, juntos, aprendendo, crescendo, melhorando, contribuindo uns para com os outros. Quantos dizem amém? Então, queridos, a missão da igreja não está em fazer festa. Isso é muito secundário. A missão da igreja está em evangelizar. Se a festa que se faz do conjunto, da união, do coral, do ciclo de oração, a festa das crianças, da campanha, e seja lá qual for o grupo, não ter a finalidade de evangelizar, essa festa ela fica desconfigurada do propósito de igreja. A igreja, em tudo, tem que pensar na salvação das almas. Tem que pensar. O maior investimento de Deus não foi para ornamentar templo. O maior investimento de Deus foi para salvar os pecadores. As pessoas hoje se preocupam com ornamentação, que eu não estou dizendo que é pecado, mas que isso não pode ser a prioridade de uma festa. Tem gente que diz, se eu não tenho uma blusa, eu não faço parte. Querido, tua presença vale mais do que tua blusa. Se eu não tenho uma farda, eu não vou, fica em casa. Querido, te ensinaram errado. A tua presença vale mais do que fardamento. Não, se não colocar as flores, a festa fica feia. Sabe o que é que faz a festa bonita? É Jesus salvando, é Jesus batizando, é Jesus libertando. É isso que torna a festa bonita, irmão. Que as pessoas se preocupam com fardamento, que eu não estou dizendo que não se deve, pode fazer para Deus, faça mais bonito que puder. Agora, que a prioridade é almas. Você vai educar cada componente do conjunto. Convida uma pessoa não crente. Você reserva um espaço na igreja e diz, isso aqui é para as pessoas não crentes, convidadas pelos componentes do conjunto. Aí você está cumprindo. Mas se não salvar, pastor, aí não é com você, mas você fez a sua parte. Entendeu? Mas você fez a sua parte. O problema é que as pessoas se conformam com ornamentação, com fardamento, com glória a Deus e aleluia, como se fosse para eles. E as almas indo para o inferno. E as pessoas indo para o inferno. E as pessoas caindo no abismo. Aí que igreja é essa? Que só pensa em beleza. E sabe o que é que está acontecendo hoje?
é que algumas entidades religiosas estão criando barreiras, concorrências, não estão olhando para as outras denominações como sendo suas aliadas, estão olhando como vendo as outras denominações como concorrentes. Não, eu não vou deixar o conjunto daqui ir para lá, para os irmãos não querer ser crente de lá. Eu não vou deixar fulano atender o convite para tal lugar, porque senão ele fica lá, querido. E qual é a diferença? Ele fica lá e fica aqui. O que ele não pode é ir para o mundo. O que ele não pode é ir para o mundo, irmãos. Se a gente ficar preocupado se vai para outra igreja, se vai ficar em outra denominação, a gente vai tirar a configuração de igreja e vai transformar em negócio. Não, aquele ali é meu, aquele ali é teu. Nada é meu, é tudo de Jesus. Foi comprado pelo sangue de Jesus. E Jesus leva aonde Ele quer levar e coloca o crente para ser edificado onde Ele quer que seja edificado, irmão. Aí fica, não, pode cantar ali não. Agora, os dons das pessoas agora têm CNPJ. O dom que Jesus te deu tem CNPJ. Você só pode cantar na nossa igreja. Você só pode cantar nessa área. Você não pode ir para outra área se o coordenador não mandar, se fulano não mandar. É tanta burocracia. E o diabo só ganhando com isso. Porque enquanto alguém briga com lugar de coordenador, com congregação, o diabo está matando as almas, levando para o inferno, e os crentes preocupados com regra de coordenador, e isso aqui, e não pode ir para ali, e não sei o quê, e o diabo vencendo. Vamos acabar com essa besteira, irmãos. Isso aí é besteira. Qualquer organização que gera confusão e liberdade para o diabo operar, isso é besteira. Isso é besteira. O que se tem que fazer, irmãos, é vivermos unidos. Unidos. Amém? Vivemos unidos. Vai cantar na congregação tal. Meu irmão, o senhor está prezando fulano aí? Então não. Pronto. Eu estou prezando dele. Leva, homem. Pode levar. Dá lugar a Jesus aí, servo de Jesus. Pronto. A gente tem uma vida tão curta para trabalhar para Jesus, para ganhar alma, para pregar a palavra, e as pessoas ainda ficam colocando na pessoa cabresto, coloca coleira, e não vai. Acaba com isso. Jesus não mandou pastor nem ninguém, está segurando o crente, tem que estar na rua pregando, crente tem que estar cantando, pastor tem que ensinar, doutrinar. Amém, meus irmãos? Jesus não disse que o aprisco dele tem uma porta com cadeado, não. Ele disse, entrará e sairá e achará pastagem, irmão. Mas parece que as pessoas estão andando com o chaveiro de Jesus assim, ó. Não, entrou aqui eu tranco. Que é isso, querido? Que é isso? E com isso, o reino das trevas ganha e o reino do céu vai perdendo. Se acabasse essas besteiras, irmãos, que criaram, a gente ganhava tanta almas. Viu, irmãos? Porque eu não preciso ser batista, não, irmãos, para estar unido com o batista, não. O que eu preciso é ser crente. Eu nasci na Assembleia, eu sou assembleano, e eu acredito que vou morrer com a cultura assembleana. Mas nem por isso eu tenho que ser inimigo de batista, irmãos. Você já pensou se os pastores batistas se unissem com os da Assembleia e vamos sair para evangelizar, vamos, e sair todo mundo e ganhar alma para Jesus? Acabar com essa besteira denominacional de barreira, de igreja, né? Porque minha igreja, aí fica naquelas lutas, aquelas brigas desnecessárias e as almas indo para o inferno. A gente precisa estar unidos, juntos para pregar a palavra. Para pregar a palavra. O diabo consegue unir mais as pessoas do que os crentes, irmão. Porque o diabo une um bocado de gente, de toda raça, de todo tipo, numa plateia lá de torcedores de futebol para torcer pelo time. Gente de todo tipo, rico, pobre, de todo nível, eles se unem ali para gritar pelo objetivo dele, e a gente não se une, irmãos. Não se unem para ir buscar as almas. Entendeu? Não se une para ir buscar as almas. E é preciso vivermos uma vida voltada à evangelização. Voltados à evangelização.
voltados a isso. Sabe o que é que me preocupa, irmãos? O que é que me dói? É quando um crente vai para o mundo, irmão. Mas um crente ir para uma igreja, se mudar, pastor, eu quero uma carta de mudança, vou botar... Irmão, vai em paz, serve a Jesus, dá lugar, contribui ali naquela denominação, mas eu não quero ser mais crente. Aí isso dói. Isso dói. Viu, irmãos? E lamentavelmente tem crente que fica querendo matar o outro dentro da igreja. Matar o outro. Aqui ela não canta, aqui ela não senta, aqui ela não vai ser nada. Querido, e tu é o dono, é a dona. Em vez de amar a tua irmã, em vez de ajudar, em vez de entender que ela precisa ter um espaço também para fazer a obra de Deus. Tem gente que é tipo diótrefe, só ele é que toma conta de tudo. Então, nas perguntas que foram elaboradas aqui acerca da evangelização, nós já respondemos aqui por que evangelizar. Agora, quando evangelizar, já respondemos. Como evangelizar? Como é que nós devemos evangelizar? Como deve ser a evangelização? E já foi dito aqui, está aí no seu estudo, que com o avanço da tecnologia e a grande variedade de meios de comunicação, podemos evangelizar de várias maneiras, através de cartas, e-mails, telefone, WhatsApp, literatura, rádio, televisão. Através de vários elementos e meios, nós podemos estender a obra de evangelização. Mas alguns métodos práticos, que é o método da evangelização pessoal, evangelismo pessoal, que eu acredito ser o evangelismo mais eficiente, é quando nós vamos no corpo a corpo, de casa em casa, batemos nas portas, chamamos as pessoas, convidamos, pedimos, falamos. É um dos métodos mais eficientes que eu tenho encontrado ao longo da minha pouca jornada na igreja. Eu já fui componente de grupos de evangelização, já fui dirigente de grupo, já fui dirigente de campanha, já fui supervisor de campanha. E ao longo da minha jornada eu tenho visto que este é o método mais eficiente, que é o método de pregar individualmente ou coletivamente, mas de pregar corpo a corpo, o método do evangelismo pessoal. Esse método de evangelismo, ele exige de nós algumas habilidades. Primeiro, como aproximar-se das pessoas. Como é que você vai se aproximar de alguém? A evangelização depende e muito da forma como nos aproximamos das pessoas. Por isso, o ganhador de alma, ele deve ter um cuidado especial quando aproximar-se das pessoas para pregar o evangelho. Ele deve, antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, cumprimentar a pessoa que vai evangelizar. Amém? Antes de qualquer outra coisa, você vai evangelizar alguém, você precisa cumprimentar aquela pessoa. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tem gente que não chega assim, diz, ei, tu quer ouvir a palavra de Deus? Pelo amor de Deus. É importante que se saiba chegar. Alguns já dizem que a primeira impressão é o que? É a que fica. Um camarada chega assim, sem jeito, desengonçado. Entendeu? A pessoa precisa saber chegar. Chegou perto de alguém para evangelizar, então cumprimente. Boa tarde, boa noite, bom dia. É claro que eu estou falando aqui de acordo com o horário. Você vai escolher. Cuidado para não chegar à noite e dizer bom dia. Entendeu? Cumprimentou a pessoa. Jesus ensinou esse método. Você chega numa casa, paz esteja nesta casa. Veja como Jesus ensinou o método da evangelização. Não chegue provocando guerra, chegue com o espírito da paz. Pode chegar também para um não crente, paz do Senhor. Porque tem crente tão analfabeto que ele acha que só deve dar a paz do Senhor a crente. Irmão, dá a paz quem tem a paz. E Jesus disse que se naquela casa não receber a paz volta para quem? Para quem deu, acabou-se. Mas não é nada demais.
Eu vejo as pessoas, às vezes, em cruzada. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor e os não crentes com a boa noite de salvação. Oxe, dá a paz do Senhor aos não crentes também, rapaz. Tem paz para não crente, não, é? Só tem paz para crente. Isso aí são hábitos errados que as pessoas foram, assim, olha, preservando. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, a todos. Aí o não crente diz assim, quer dizer que eu, só com boa noite, eu não mereço a paz não? Eu não tenho que ter paz não? Quem já viu alguém dizer isso? Quem já viu? Olha aí. Eita, se tem alguém aqui. Eita lá. Então, queridos, tem que saber chegar. Uma saudação. Bom dia, boa noite. Entendeu? A pessoa olhou, paz do Senhor para você. Eu não sou crente não, mas Jesus mandou a gente dar paz, porque o Senhor, tanto quanto eu, precisamos da paz a cada dia. Entendeu? Quem é que não gosta de paz? Quem é que não gosta de paz? Só o diabo que não tem paz. Então, saudar a pessoa, quando cumprimentar a pessoa, se identificar. A pessoa precisa se identificar. Só chega, não diz nem quem é. Estou aqui para falar a palavra de Deus. Meu nome é Elmir Ribeiro. Eu sou um cristão. Estou incumbido de uma mensagem pelo meu Senhor para trazer ao seu coração uma mensagem que vai abençoar a tua vida. Você poderia reservar alguns minutinhos do seu tempo para eu falar aquilo que Jesus quer que você escute hoje aqui? Entendeu? Agora se prepare. Se ele for escarnecedor, você já sabe como é a reação. Se ele for aquele que adia, você já sabe a reação. Mas tem aqueles que vão ouvir e crer. Independente da forma que você vai obter o feedback, não altera o dever de chegar. Amém? Se o feedback é de escarnecedor, adiador ou daqueles que creem, não importa para a gente. O importante é que a gente tem que chegar com educação. Amém? Se ele vai tratar mal, isso aí a gente já espera, porque Jesus não disse assim, eu vos envio como cordeiro no meio de cordeirinho. Jesus disse, eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Você é o prato predileto e eu estou colocando você na boca do lobo. Entendeu? Evangelizar é isso. É você ir para o meio de situações que querem lhe devorar. Mas você vai com a natureza de cordeiro. Amém? Com a natureza de cordeiro. Eu já vi alguns casos acontecerem coisas mirabolantes. Mas não é regra. Eu conheço um caso de um irmão, que eu fui pastor, eu fui presbítero dele, dirigi a igreja. Inclusive estavam os dois lá, o pregador e a alma que se converteu, depois de muito tempo, de uns 10 anos. Aí ele disse a mim assim, presbítero Elmir, o senhor sabe como foi que o irmão me ganhou para Jesus? Eu disse, não. Ele veio aqui em casa, eu tinha tomado uma, e ele veio aqui em casa, disse, entre. Ele entrou, chegou direitinho, boa tarde. Só que quando ele chegou, eu como era desviado da igreja, revoltado, eu disse tanta coisa. Na igreja só tem fofoqueiro, na igreja só tem gente assim. Começou a baixar mesmo o nível. E o irmão que foi pregar foi se enchendo de raiva. Foi se enchendo, se enchendo. Teve uma hora que ele não aguentou. Estou dizendo porque eles me contaram. Ele não aguentou e disse assim, cala a boca, rapaz! Aí o pecador que era para ouvir a palavra se assustou com ele. Disse, quem é o pregador aqui, eu ou tu? Aí o cara com medo dele disse, tu cala a boca que eu vou pregar agora. Não é que o camarada pregou e o cara se converteu, irmão? Isso é uma exceção, não é regra não. Não vá assim não, direto não, que nem sempre tem que ir com o espírito de cordeiro. Cuidado. Eu conheço essa experiência que aconteceu. O filho desse irmão, esse irmão continua sendo um obreiro lá na igreja, inclusive ele é da DCeara hoje, o que pregou, o brabo.
O filho dele é diácono da nossa igreja também, da DCA. Mas isso não é regra. A regra é a gente chegar com paz. Amém? Com paz. Aqui nós temos uma forma de iniciar um diálogo. Preste atenção aí no seu estudo. Como iniciar um diálogo com o pecador? Existem várias maneiras de iniciar um diálogo. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, através de pergunta. Diga aí uma pergunta que pode iniciar um diálogo. 1, 2, 3, já. O senhor já é um evangélico? Tem que perguntar. Tem que perguntar. Eu hoje estou dando esse estudo de evangelismo, mas eu cometi muitos erros evangelizando. Porque não recebi treinamento. Entendeu? Cometi muitos erros. Eu passei uma vez quase 30 minutos pregando para um homem debaixo de uma árvore. E eu pregava, ele... Se eu soubesse desses métodos de perguntar o senhor já é evangélico, talvez eu teria evitado o erro. 30 minutos. Quando eu pensei que o cabo já estava enganchado no anzol, a irmã passou e disse, irmão, ele é moco. E eu falando que o camarada. A irmã Geraldina ia passando assim e disse, irmão, ele é surdo, irmão, ele não escuta não. E é. E eu lá empolgado, Deus tem um plano na tua vida. E o cabo olhava para mim. Olha, se Jesus abriu o ouvido daquele cabo, eu não sei. Eu só sei que ele deu cada sinal que eu pensei que ele estava recebendo. Então, é importante, vai iniciar. Se identifique. Saúde a pessoa, se identifique. Depois faça algumas perguntas. O senhor já é evangélico, você vai saber se ele é surdo, se ele é mudo. Entendeu? É importante. Através de algumas perguntas. Depois, qual é o segundo método de iniciar um diálogo? Fazendo o quê? Oferecendo uma. Irmãos, isso aqui é muito importante para saber a finalidade da literatura. Tem pessoas que pensam que evangelizar é jogar literatura ao vento. Toma. Irmãos, pode funcionar? Pode. Mas a literatura é uma ferramenta para abrir um diálogo. É uma forma que você vai usar. Entendeu? O senhor recebe aqui essa literatura? Recebo. Recebeu? Você está com a mesma literatura na mão aqui. Entrega uma a ele, fica... Veja a mensagem dessa literatura. Veja que coisa. Aí você vai lendo ali com ele ali. Depois você aproveita. Entendeu? Mas tem... Toma. Tem gente que pega a massa, joga fora. Porque entrega a literatura sem sequer, irmãos, cumprir a finalidade. Use a literatura para iniciar um diálogo. E não para jogar aleatoriamente. Vamos ver quem cai aí, quem aceita Jesus. Não é assim. É bom para iniciar um diálogo. 3. Aproveitando o quê? As circunstâncias. Camarada furou o pneu, para lá com o carro, vai lá ajudar. Enquanto você está ali, camarada, rapaz, deixa eu pegar aqui contigo. Tá? Eu ia para o meu sítio, e quando eu fui para o sítio, quando eu olhei assim, chegou ali quase na fábrica ali da Biscoito Treloso, eu esqueci, Vitarella, saindo de Prazeres, quem vai assim para Ponta dos Carvalhos e Escada. Quando cheguei naquela mediação ali, eu vi um carro voando assim na minha frente. Parecia uma cena de filme. A mente da gente não está habilitada para receber esses impactos. Não, viu, irmão? Porque na hora que o carro começou a voar, na minha mente ficou em câmera lenta. Eu fiquei com o carro assim. Que é isso que eu estou vendo, meu Deus? Quando eu olhei, era literalmente. Aí eu parei o carro, só vi quando o carro terminou de capotar assim, caiu, o pneu estourou, uma criança voou, caiu longe. Foi um negócio, um desador terrível. Eu corri com o irmão Ronaldo, o irmão Niel, mandei Niel tirar a camisa dele, nem lembrei, nem perguntei se ele tinha 2 camisas. Tira a tua camisa, a menina saiu com o braço
rolado assim, sangue para todo. Ele rola aí no braço dessa menina, senta ela aqui. O pai saiu doido, desesperado. Nós colocamos 3 que estavam ali dentro do meu carro e levei. Mas enquanto eu fui evangelizando. Eu fui dizendo para ele: você viu o livramento que Deus lhe deu? Era para toda a sua família estar morta agora. Eu aproveitei a circunstância para falar de Deus. A pessoa precisa aproveitar a circunstância para falar de Deus. Tem estratégia. Você chega numa casa, você quer pregar a palavra, sabe que o acesso não é tão fácil. Então você chega: ô cidadão, boa tarde, meu nome é fulano de tal, eu gostaria eu queria ver se o senhor poderia me dar um copo com água. Amém, vou buscar. Enquanto você bebe, você vai bebendo de golinho em golinho. Jesus é bom, o senhor sabia? Jesus tem um negócio na tua vida. Ele não vai dar um murro no copo para tomar de você. Você vai tomando uns golinhos ali e falando, né? Estratégia, irmão. Tem que ter estratégia. Sabe que tem essas barreiras? Então use as estratégias certas sem ofender a pessoa. Agora você diz: bora, bebe logo essa água, você engula. Engula logo e corra, não. Mas use as estratégias para poder levar a palavra àquela pessoa. Requisitos necessários para evangelizar. O que é que a pessoa precisa para evangelizar? 3 coisas. Primeiro, estudar a Bíblia diariamente. Segundo, ter ardente amor pelas almas. Eu estou repetindo por causa das pessoas que estão assistindo. Terceiro, pronto, são requisitos que habilitam a pessoa a evangelizar. Não se pode evangelizar, irmão, se não é exemplo. A pessoa briga com a vizinha, do lado, do outro lado, de detrás, da frente, e depois quer ir lá evangelizar. Olha, irmãos, é só para passar vergonha. Então tem que ter exemplo para evangelizar. Tem que ser exemplo para evangelizar. Tem que possuir autoridade para evangelizar. Não é de qualquer forma que se vai evangelizar. Tem pessoas que acham que de qualquer jeito. Quem vai evangelizar tem que ler a Bíblia. Não é evangelizar, falar as boas novas. Então leia a Bíblia, porque você vai falar de Jesus. Pastor, eu não sei ler. Eu devo evangelizar? Claro que deve evangelizar. E o que é que eu faço? Vai escutando. Como a forma daqueles que sabem ler, eles pregam, você vai decorando, você vai aprendendo. Eu conheço pessoas que não sabiam ler, mas pregavam melhor do que certas pessoas que sabem ler. Porque eles ouviam, escutavam, decoravam, guardavam o texto. E quando saía para evangelizar, às vezes a Bíblia estava até assim, de cabeça para baixo, como a gente diz. Mas ele falava o texto, que decorou, anunciava o evangelho às pessoas, e as pessoas se convertiam. Um irmão chamado Severino Borracheiro, que ele tomava conta de uma borracharia, um homem para saber evangelizar, homem para pregar a palavra, não sabia escrever, não sabia ler, eu que colocava o nome dele no talão de entrada de dízimos e oferta quando saíamos escalados, mas o homem pregava, irmãos, pregava. Às vezes eu via a Bíblia dele assim, olha, as letras tudo para baixo. E ele, aqui na palavra de Deus, e as letras tudo de cabeça para baixo. Eu que estava atrás dele estava vendo, mas o povo que estava ouvindo lá nem imaginava que aquele homem não sabia ler. Mas era uma mensagem de Deus. Já está com Jesus esse homem. Então, mesmo sem saber ler, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Entendeu? Não perca a esperança, não perca o estímulo. Mas aqueles que sabem ler, leia a palavra. Sintam amor pelas almas, irmãos. Sintam amor pelas almas. Pense. O que você faria agora? Qual seria a sua reação agora, se chegasse a notícia que a sua filha foi atropelada? Que o seu filho foi atropelado, sofreu um acidente. O que você faria agora? Você ficaria aqui dentro do templo? Ficaria? Ou você correria para o lugar onde ele está? Sim ou não? Correria ou ficava? Vamos ser honesto.
Correria para lá ou ficava aqui? Correria. Todos nós. Sabe por quê? Porque o vínculo de amor faz a gente se importar. Quando você vê uma pessoa que não sai mais para evangelizar, é porque esse vínculo de amor está quebrado, diminuiu. Quando você ama, você sente, eu tenho que socorrer. Fulano está à beira do abismo, fulana vai morrer, fulano vai para o inferno. Então você se importa com aquela pessoa. No mínimo, você vai orar, jejuar. E sempre que encontrar, dá uma palavra. Porque isto é o amor. O amor faz isso. O amor nos move a isso. Eu amo as almas. E as almas morrendo do lado da casa deles. Nem um culto faz. Nem um culto doméstico para cantar alto para o vizinho ouvir não faz. Tu ama as almas? Então vamos começar pela tua casa. Porque eu já disse aqui que eu quero evangelizar em todas as casas dos crentes que estão aqui, fazer um culto. Viu, irmão? Na casa de todos os crentes da Seara, eu quero fazer um culto para a gente pregar para os seus vizinhos. No mínimo um culto. Eu faço um, você faz o restante. Mas vamos pregar. É tempo de pregar a palavra. É tempo de pregar. Continuando. Onde devemos evangelizar? Quais são os lugares que nós devemos evangelizar? Aqui foi enumerado aqui pelo menos 4 lugares. Nos lares, nos cultos, nos transportes, no trabalho, nas instituições públicas, hospitais, centros geriátricos, presídios e em todos os lugares. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Onde foi que João começou a pregar? Onde? Onde foi que João começou a pregar? No deserto. No deserto. João começou a pregar no deserto. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que só quer pregar. Ele começou a pregar no deserto. O deserto ali era deserto literal. João, quando começou a pregar, a iniciar o seu ministério, ele ficou lá no deserto. As pessoas que corriam para o deserto, para ouvir João. Era uma coisa tão terrível. Ele começou pregando ali e as pessoas vinham de todas as partes para ouvir João. Marcos capítulo 1, versículo 6. 4, 5 e 6 em diante. As pessoas corriam para ouvir João no deserto. Isso significa que as circunstâncias e a situação que você está não impede o seu chamado e o seu dever de pregar. Ah, eu não vou pregar porque eu estou passando uma luta. João estava no deserto, mas pregou. Ah, eu não vou pregar porque é um momento de crise. João estava no lugar de crise, mas pregou. As crises, as circunstâncias, os lugares, nada, irmãos, podem impedir a gente de pregar a palavra de Deus. Nada. Jesus não disse, rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande dinheiro. Ele disse, mande trabalhadores, porque mais importante do que recurso são pessoas disponíveis para pregar. Você pode até não ter recurso, mas se existem pessoas, pregue a palavra. Pregue a palavra. Deus conta com pessoas. Depois das pessoas vem um recurso. Mas a prioridade é pessoas. Peça a Deus pessoas para pregar. Porque está faltando pessoas comprometidas com a evangelização. Tem crente muito tempo na igreja que não sabem evangelizar. Eu não tenho vocação. Irmãos, a missão da evangelização não é uma missão particular, não. É de toda igreja. Não é uma missão particular, é a missão da igreja. A igreja precisa se mover nesse objetivo. A igreja precisa se mobilizar com este propósito. Não é o ministério, não é a liderança. A igreja tem que sair para evangelizar. Quem diz amém?
Essa mensagem dá até sono, né, irmão? Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você aprenda. O diabo não quer que você aprenda como tirar as almas das mãos dele. O diabo não quer que você aprenda a forma de extrair as pessoas que estão no lamaçal do pecado. É por isso que às vezes falar um assunto como esse é cansativo. Muitos pregadores não querem, entendeu? Falar da prática, de como chegar, de como evangelizar. Querem só fazer o refrão. Mas a gente precisa ensinar o povo como chegar. Então pregue nos lares, nos cultos, nos transportes, no trabalho. As ferramentas para evangelizar, a Bíblia. Textos apropriados para evangelizar, os folhetos. Existem várias ferramentas que podemos usar na evangelização. A primeira e a principal, insubstituível, é a Bíblia. Não pode faltar a Bíblia. Não pode faltar a Bíblia. Agora você pode evangelizar cantando também. Quando saíamos, éramos crianças e saíamos para fazer a feira, as compras em Vitória de Santo Antão, mamãe mandava a gente cantando dentro do ônibus. Antigamente era um ônibus para toda a população. Aí o ônibus ficava lá esperando o povo que naquele dia fosse para Vitória fazer compra. Aí levava e ficava esperando. Eu acho que se muito ele dava 2 viagens por dia, uma de manhã, outra à tarde. Era um ônibus só que tinha lá. Aí ele ficava lá, a gente ficava no ônibus esperando outras pessoas que viessem fazer compra. Tinha um horário. Ele saía, por exemplo, 9 horas da manhã. Então, quando fosse 8 horas, o ônibus já encostava lá. Aí a gente chegava cedo para não perder o ônibus. A mamãe dizia, cante, meu filho, cante. E a gente ficava cantando dentro do ônibus. Tudo criança, cantando, dando cada grito fino. E as pessoas ouvindo. Era uma forma de evangelizar, cantando. Você evangeliza cantando também. Não só com um folheto. Você começa a cantar ali, as pessoas que estão aflitas vão passando, vão parando, vão ouvindo. Aleluia. Cante. Ah, pastor, mas eu não canto bem não. Então ore. Ore. Porque se você também não canta bem demais, não vai assustar ninguém não. Eu vi um irmão que foi cantar lá na barbearia, quando eu cortava cabelo, e ele cantava subtonado, e tinha um judeu que não era ortodoxo, ele estava lá, que eu cortava o cabelo dele, aí eu cortando cabelo, tirando a barba do judeu, ó. Se ele fosse ortodoxo não tirava a barba, né? Aí eu tirando a barba do judeu, e o irmão cantando desafinado. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Agora ele subtonado, ele ia lá, vinha cá, e eu, Jesus. Eu não podia dizer nada. E o presbítero da igreja ia mandar o irmão se calar, mas eu também já estava incomodado, porque era um ambiente de trabalho. Ele chegou gritando, nem pediu permissão e tal. Eu percebi que o cliente estava incomodado. Aí o cliente disse assim, para aí, irmão. Eu parei a navalha aqui assim. Ele levantou-se, que é aquelas cadeiras de barbeiro antiga que deita. Ele levantou-se. Se cale, pelo amor de Deus. Aí o irmão disse assim, eu não estou cantando para você. Eu estou cantando para Jesus. Ele disse, eu não estou aguentando, imagina Jesus, um negócio dele. E isso bravo, irmão, e eu pense. Então, se não tem vocação, pregue, ore. Mas se tem vocação, entendeu? Cante, testemunhe, fale de Jesus, diga alguma coisa. Jesus, queridos, Jesus espera de nós isso aqui na terra. Tinha um presbítero lá em Bonança, irmão José Luiz, que para mim foi o maior exemplo no meu tempo de um crente que evangeliza. Aquele homem era doente, tinha problemas sérios de saúde. Ele passava um mês acamado, uma cama lá morrendo, e o outro vivo. O outro mês ele passava vivo, andando, evangelizando. Eu não entendia aquilo ali. Como o irmão José Luiz era daquele jeito. Tinha dia que eu chegava na casa dele, ele não podia nem se levantar, ele era bem magro, cadavérico.
esquelético mesmo assim, os olhos fundos, a pele funda no rosto assim, não tinha bochecha, não tinha nada, aquilo profundo, magro. A gente via as veias desse tamanho aqui no pescoço dele, de tão magro que ele era. Mas aquele homem recebesse um pouco de saúde, ele pegava a Bíblia e saía para os hospitais para pregar o Evangelho. A gente só via aquele homem saindo. E ele pedia às vezes o dinheiro da passagem a nós que trabalhávamos lá no salão, na barbearia. Ele passava, epa, minha passagem. Ele dava o dinheiro a ele ia evangelizar. À tarde ele passava na frente de casa e dizia, tantas almas hoje. Era um homem que não se cansava, irmãos. Pregava a palavra, evangelizava, gostava de falar de Jesus. Homem de fé, de experiência espiritual. Irmão José Luiz era aquele obreiro que onde colocava ele dava certo. O povo se animava, era um homem velho já, cansado. Mas se entregasse uma congregação a ele, o povo se animava. Ele tinha uma graça, irmãos, de mobilizar o povo, os jovens. As vigílias que ele fazia era assim, lotada, cheia de jovens, de irmãos, de tudo que era lugar, que gostava. Ele contava os testemunhos, ele falava do que Jesus fazia. Foi o único que eu soube lá em Bonança que orou e Jesus ressuscitou 2 pessoas durante a vida daquele homem. Uma dessas pessoas que Jesus ressuscitou, o pastor Hélio estava perto na hora. Uma menina que morreu afogada e já fazia a hora que estava lá na casa da mulher. E, inclusive foi o próprio pastor Hélio, que na época era jovem, foi chamar ele. José Luiz, a gente chegou numa casa e tem uma menina morta. Ele disse, eu estou indo, que ele andava puxando a perna. Eu estou indo, e puxava a perna. Quando chegou lá, orou e a menina ressuscitou na hora lá para todo mundo ver. Era um homem de muita experiência com Deus. Aí um dia eu perguntei a ele, irmão José Luiz, qual é o segredo? Qual é o segredo? Que segredo o quê, menino? Ele dizia, que o senhor não morreu ainda. Eu me dei muito bem, ele foi quem me apresentou para ser auxiliar. Porque o senhor chega aqui, o senhor está quase pegando na mão de São Pedro para ele lhe puxar para dentro do céu. No outro dia o senhor está em pé. Ele disse, tu não lê a Bíblia não, menino. Tu não lê a Bíblia não, é? Ele era meio bruto assim para falar. Eu disse, eu leio, mas não encontrei esse segredo ainda não. Ele disse, leia João 15, versículo 2. Toda vara que está em mim dá fruto, eu cuido para que dê mais fruto. Quer saúde, quer bênção de Deus? Seja uma vara que dê fruto. Não seja um crente sem produzir na obra de Deus. Não seja daquele tipo acomodado, não ganha alma, não evangeliza, não visita, não ora, não intercede, não contribui, não faz nada. Faça alguma coisa, querido. Faça alguma coisa para o avanço do reino. Faça alguma coisa para que o reino cresça, desenvolva. Há muitas pessoas desviadas, paradas, desestimuladas, frustradas. Filhos de crente, pessoas que nunca foram crentes, não sabem falar de Jesus. Às vezes a gente pensa que Pernambuco, por ter tanta igreja, é evangelizado. Eu encontrei lugar, irmãos, que já faziam 12 anos que havia sido evangelizado. Eu encontrei lugares que praticamente não foi evangelizado, não havia sido evangelizado ainda aqui na Serra do Araripe. Eu cheguei no lugar com o irmão, eu disse, olha irmão, aqui, esse lugar aqui o povo não sabe do evangelho. E cheguei numa casa, uma senhora perguntou a mim, ao irmão Matiael, disse assim, esse Jesus que você está falando, é um Jesus que ganhou 12 discípulos jogando baralho com eles. Eu olhei assim, eu disse, ele tinha 12 discípulos, mas não foi jogando baralho não. Ensinaram a ela que os discípulos se agregou a Jesus quando estava no jogo de baralho. Parece um absurdo, mas isto é verdade, irmãos. Pessoas que não sabem quem é Jesus.
pessoas que não conhecem Jesus. É muito bom você saber quem é Jesus, saber que seu parente vai para o céu, saber que alguém já foi evangelizado, mas tem pessoas que não sabem quem é Jesus, não sabem de nada, irmãos. São analfabetos mesmo, espirituais. Enquanto isso, nós, igreja, estamos pensando só no refrão. Eita, sapateia, pula, marcha. E as almas, inferno, 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 inferno. Porque é muito bom ter um lugar aqui, um templo, ar-condicionado, essas cadeiras acolchoadas, para a gente ouvir a palavra de Deus. Mas tem vidas aí, tem almas aí, que estão assim, ó, clamando. Jesus, manda alguém aqui. Manda alguém aqui. Eu fui evangelizar outro dia na Serra do Araripe. Saí com aquele irmão Everaldo. E eu fui numa casa, eu disse, irmão Everaldo, vá ali naquela casa ali. Vá orar pelo homem daquela casa, que Jesus vai salvar ele hoje. O senhor ora por ele e pergunte a ele se essa garagem dá para a gente fazer culto. Eu nunca tinha visto aquele homem, sabe nem quem ele era. Aí o irmão Everaldo foi com os irmãos, eu fui orar, porque o irmão disse, vem orar pela minha mãe aqui, eu fui orar. Quando eu estou lá orando, o irmão Everaldo chega animado, pastor, como é que o senhor sabia que aquele homem ia ser crente? Eu disse, porque eu estava sentindo de Deus que algo ia acontecer ali naquela casa ali. E aí ele disse, o homem praticamente já era crente. Disse, como é ele era crente? Ele aceitou Jesus no rádio, ouvindo o rádio, e estava pedindo a Jesus para vir umas pessoas para orar por ele, para confirmar a salvação dele ali. E ele disse que o terraço dele, ele já tinha dito a Jesus, vai ser um lugar de oração. Que eles lá, sabe, um lugar de... vai ser uma capela. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, mas ele chorava, aquele homem chorava, irmão, ele chorava tanto, ele chorou tanto, aquele homem, e ele dizia assim, eu bem que sabia que Deus ia mandar alguém aqui, porque eu aceitei, ouvindo a rádio aqui, uma pessoa pregando aqui na rádio, eu disse, eu quero servir a Deus, mas eu não sabia dizer a quem, ninguém aqui é crente, e eu disse a Deus, manda alguém aqui, e quando foi hoje, vocês chegaram aqui, eu abri um ponto de pregação na casa dele. Há pessoas clamando por salvação. Se você ainda não sente sua alma apertando lá dentro pelas vidas, tem alguma coisa errada dentro de você. Tem alguma coisa. Porque você pode até não ter condições físicas, mas não pode ficar sem sentir o desejo de pregar. Não pode ficar. Fique em pé onde você está. Nós vamos dar conta, viu, irmãos, do nosso tempo. Eu estou falando do tempo de dispensação. Nós somos a igreja desse tempo. E quando chegarmos no céu, Jesus vai pedir conta a cada igreja. Cadê as almas? Cadê as almas? Hoje, a DCEARA aqui em Petrolina é uma igreja de pouco recurso. Mas os recursos que nós temos não têm sido usados para oferecer luxo ao pastor, nem para ficar guardado dentro de gabinete. Os recursos estão sendo usados para abrir ponto de pregação e evangelizar. Igrejas que estão acumulando fortunas dentro de cofre, em contas bancárias, e as almas estão morrendo. Me escutem, vocês que estão assistindo, Deus vai cobrar. Dinheiro de igreja não é para estar dando luxo a pastor e nem para estar guardado, é para ser transformado em recurso de evangelização. Mande mais missionário, abra mais templo, abra mais ponto de pregação, invista na salvação, porque no céu nós vamos prestar conta de almas, não é de dinheiro. No céu
Então nós vamos prestar conta de almas.